Conversamos agora com o advogado e especialista em direito internacional, Emanuel Campelo, que acaba de finalizar os seus estudos de mestrado e o foco foi a lavagem de dinheiro. Vamos conversar um pouco. O que significa, para o cidadão que está em casa, nosso telespectador, o que significa, qual é o significado do termo lavagem de dinheiro? A lavagem de dinheiro ela ganhou especial destaque nesse final do século passado, principalmente com o advento da globalização econômica. Essa globalização trouxe um crescimento muito acentuado dos grupos criminosos organizados. E como esses grupos estão sempre lado a lado com a lavagem de dinheiro, pois precisam dela para poder dar uma aparência de legalidade aos produtos dos crimes que eles praticam, houve também esse crescimento acentuado em escala mundial. Então, o que seria a lavagem de dinheiro? De uma ótica bem simples, bem pragmática. A lavagem de dinheiro seria todo o conjunto de operações que tem por objetivo dar aparência de legalidade a um conjunto de bens que foi obtido a partir de crimes. Esse seria o conceito mais prático do que seria a lavagem de dinheiro. Agora, a lavagem de dinheiro ela está sempre ligada a outros crimes. A outros crimes. Extorsão, tráfico, terrorismo. Tráfico, financiamento ao terrorismo, crimes contra a administração pública. Sempre há um crime antecedente. O ponto principal é esse. Você não pode ter bens de origem ilícita sendo lavados. É impossível. Você tem que ter primeiro um crime. Esse crime gera bens, não precisa ser necessariamente dinheiro. Pode ser qualquer bem, inclusive a lei de lavagem no Brasil fala em bens, direitos ou valores. É praticamente tudo foi gerado a partir de crime. E no que consiste? Você pegar esse conjunto de bens delituosos, de origem delituosa, e dar uma aparência de legalidade. E como o brasileiro, aliás, não só o brasileiro, somos muito criativos. E as modalidades de lavagem de dinheiro? Porque a gente sabe que numa cadeia tem crime e o crime resulta lá na frente na lavagem. Mas tem as modalidades, doutor Emanuel. Quais são as mais praticadas pelo cidadão que utiliza essa modalidade? Nós tínhamos antigamente as modalidades que ficaram mais conhecidas, hoje inclusive já são citadas como exemplos porque são muito antigas. É a utilização, por exemplo, de estabelecimentos de fachada. Isso existe até hoje. Que você mistura com o faturamento do estabelecimento um dinheiro que venha, por exemplo, do tráfico de drogas. Essa seria, e emite as notas fiscais, declara o imposto de renda, no final das contas tudo tem aparência de legalidade. Essa é a maneira mais rudimentar de se praticar a lavagem de dinheiro. Mas hoje em dia, a lavagem de dinheiro transnacional é que vem ganhando, causando uma preocupação muito grande à comunidade internacional. Que esses grupos criminosos, o que eles fazem? Eles utilizam a pouca cooperação que existe entre os países e vão fazendo transferências e múltiplas transferências, principalmente para paraísos fiscais, e no final dessas transferências, aí através de algum estabelecimento de fachada localizado em outro país, totalmente dissociado do local onde foi praticado o crime antecedente, se dá a aparência de legalidade. Quer dizer, são operações altamente sofisticadas e dificílimas de serem detectadas. Com base nisso, o senhor acredita que os governos e o próprio Poder Judiciário têm mecanismos eficazes para combater a lavagem de dinheiro? Tem. Hoje em dia nós já temos uma preocupação internacional. Todos os países são muito preocupados com a lavagem de dinheiro, dada essa dimensão que foi dada a partir do crescimento das organizações criminosas. Então, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, principalmente, tem sido muito bem aparelhada e orientada nesse sentido, tem recebido subsídios para poder investigar e identificar esses delitos. É público e notório que há um ingresso de capitais vindos fora do país nos últimos anos aqui em Natal e no Rio Grande do Norte como um todo. Nós sabemos que existem grupos sérios por trás desse ingresso de capitais, mas é possível afirmar que existe muita lavagem de dinheiro no mercado potiguar? Sem dúvida, porque é uma tendência mundial. Todos os locais que atraem muito investimento, você vai ter atração de investimentos, não só por parte de investidores sérios, que são muitos os investidores sérios aqui em Natal, estrangeiros, mas existe sempre aquela parcela de investidores que aproveitam essa onda justamente para se misturar a esses investidores sérios. Então, isso é também uma forma de
ocultar cada vez mais essa origem delitiva do capital que entra como investimento legal, principalmente aqui em Natal. Mas, doutor Emanuel, qual tem sido a conduta adotada pelos advogados que defendem pessoas envolvidas nesse tipo de crime para que não haja uma mistura entre a defesa do advogado e o próprio crime? Sim, isso é uma diferenciação importante. O advogado, não só o advogado, mas qualquer profissional, ele é impedido de, por exemplo, ensinar ou conduzir o cliente, ensinando mecanismos que ajudem nesse processo de ocultação. No momento em que ele passa a adotar esse tipo de conduta, ele não está sendo mais um advogado, ele está sendo um criminoso. Agora, isso é totalmente diferente do advogado que passa a defender um cliente acusado de lavagem de dinheiro. Nesse caso, não. Ele está exercendo a função de advogado e ele goza de todas as prerrogativas que são garantidas pela lei. No mercado tão aquecido por ingresso de capitais vindos de fora, quais são as dicas que o advogado dá para empresários, microempresários e também para proprietários de imóveis que estão hoje em processo de mercancia, enfim, fazendo algum negócio com alguém que vem de fora para aqui? É preciso ter alguns cuidados. Principalmente, e não é novidade para quem está no ramo empresarial e no ramo da advocacia, isso vem sendo difundido amplamente, principalmente no meio empresarial financeiro, é a política do Know Your Client, né? Conheça seu cliente. Então, essa política consiste basicamente, em linhas gerais, você saber com quem você está trabalhando. Quem é esse cliente que você vai prestar serviço? Existe algum risco em trabalhar com esse cliente? E a partir daí, tomar atitudes e cautelas para que não se misture numa possível cadeia de delitos, uma cadeia criminosa. Ok, Manuel Campelo, advogado especialista em direito internacional e lavagem de dinheiro. Muito obrigado pela sua presença aqui no Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E a você que nos acompanha com a sua audiência, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.